Boa tarde, internauta UOL. Eu sou Priscila e estamos começando mais um bate-papo com convidados. Antes de tudo, desculpa o pequeno atraso, mas sabe como é a vida? Só 15 minutos. Fernanda Brum está aqui, promete que vai ficar esses 15 minutos mais, não vai estourar um pouquinho? Até o fim, claro. Então tá, joia. Ela tá aqui para falar sobre o novo CD dela, que é este aqui, que olha só que chique, tá autografado. Aliás, ó, tem 3 aqui, mas não é tudo pra mim, eu não sou, assim, super, sei lá, querer 3 CDs iguais, né? Mas está autografado porque a gente vai sortear para você que está acompanhando o bate-papo. Depois a gente põe uma promoção no Twitter, no blog do bate-papo, é só acompanhar que você vai levar esse aqui. Este CD é o Glória, é o 11º de carreira, é isso? Acho que sim, perdi as contas há algum tempo. Pois é, eu fui contar e tava difícil. Eu não consigo contar porque é o seguinte, tem os de carreira, aí tem as coletâneas, aí tem o Voices, e aí tem o Amigas, e aí eu perdi as contas. Eu acho que esse é o 9º contratual, assim, aquele que é só para eu fazer. Tá. Mas não sei mais quantos títulos eu tenho. Porque eu fui contar e eu parei no 27, que eu falei, não, anteontem eu recebi alguns mais. discos de ouro na consagração do disco Glória, e chegavam uns discos de ouro, assim, platina, e eu dizia, uai, como é que eu fiz isso? Não lembro mais. Aí era uma coletânea. Entendi. Nova, mas tá sim, isso é muito bom, isso é muito gostoso. A gente não está fazendo por números, porém, eles estão se multiplicando naturalmente. Eu acho que isso que vale. E prova o sucesso da sua carreira e tudo mais. Gente, ela saiu, aí tá a capa do Glória pra você ver, capa linda, que você está grávida, gente, né? Tem barriga, deixa eu mostrar essa barriga, adoro barriga. Tem gente que odeia ficar grávida, né? Eu adoro ficar grávida. Olha que barrigaço aqui dentro. Eu estava grávida da Laura. Essa é a foto para quem? Para você? Para ele aqui. De maior barriga do disco. Quase 7 meses aqui. E tem 6 meses que eu tive a Laura. Aí aqui no finalzinho eu vou mostrar a Laura para vocês. E o Isaac, que é o meu rapaz. Eu tenho um rapaz de 7 anos. Olha, Isaac, Laura. Esse aqui é o meu marido maravilhoso, o Emerson. E eu aqui, que tinha acabado de ter a Laura. E que é produtor também, marido e produtor, né? Desde a fundação do mundo, né? Desde o meu segundo disco de existência. Tudo em família. Fernanda, antes de passar aqui, já tem bastante gente na sala, tem 600 pessoas já se espremendo para falar com você. É uma igreja inteira isso. Não sei, uma igreja grande, aliás, uma igreja grande, né? Vamos fazer umas canjinhas? Vamos começar com uma música, aí depois o Tadeu está aqui para acompanhá-la. Tadeu, meu amigo de muitos anos, né? Mais de 10 anos, né, Tadeu? Que a gente está no ministério. Tadeu é o braço direito, esquerdo, se tivesse mais alguns braços do Emerson. O Tadeu é nosso, assim, imediato no estúdio, no ministério. Vamos fazer a primeira música, qual será? Vamos fazer A Tua Glória Faz. Muito bem. Olha só, Laís, Will, super fã de Cabo Frio, Rodrigo, Karina, todos e muitos outros estão dando boas tardes. Boa tarde a todos. E boas-vindas. A primeira pergunta é da Laís, ela está falando que gosta muito do seu trabalho e quer saber como surgiu a música Glória. A música Glória, quer dizer, o disco Glória, né? A música Glória mesmo não existe uma música com o nome Glória. Porém, muitas músicas Será que era essa que ela estava perguntando? Era, A Tua Glória Faz, A Tua Glória Faz, a primeira. Mas o disco todo temático, então ele volta no assunto várias vezes. Então, muito natural que a gente confunda as canções, até mesmo eu. Tive que trocar algumas para poder entender qual era qual depois. Mas a música A Tua Glória Faz nasceu num momento muito difícil, quando eu achava que, mais uma vez, eu não ia conseguir gerar. Eu já tinha perdido 4 crianças, estava grávida da Laura, e com muito medo do que podia acontecer. Sabe aquela fé na derrota? Você toma um não 10 vezes, o 11º você vai dizer assim, não, é não de novo. E eu já tinha tomado 4 nãos. Para 2 crianças, foram 6 gestações. Foi uma batalha grande para gerar. E durante toda a gestação da Laura, eu tive essas incertezas na minha porta, como certezas absolutas. E eu orava o tempo todo pedindo a Deus que me desse paz, graça e vitória. De repente, o Emerson começa a tocar essa canção. Eu dentro do meu closet orando, adoro orar no meu closet. É o lugar mais gostoso da casa para mim. E estou eu orando dentro do meu closet e dizendo, Deus, eu não sei o que vai ser de mim, eu tenho muito medo da morte, eu tenho muito medo da minha filha morrer, de não dar certo.
E aquela paz foi me invadindo e de repente eu comecei a dançar. Essa cena tinha que ter sido gravada. Com certeza lá no céu deve ter um lugar com HD, com essas cenas importantes da vida da gente gravadas. E eu comecei a dançar, dançar. E de repente meu coração foi abrindo, aquela paz foi me enchendo. E a certeza da presença de Deus me dava esse alívio. Não me importava mais se eu ia morrer, se eu ia viver, se eu ia ganhar, se eu ia perder, porque Deus estava ali, era tudo que importava. Então essa música que eu acabei de cantar nasceu nesse momento de intimidade com Deus. E a Karina quer saber, já que você ai, quase que o microfone caiu. Tá comentando aí sobre isso, a Karina, de 27 anos, quer saber qual a diferença que você traz nesse novo CD, sendo que o último era bastante impactante, tratava sobre o aborto. Tem alguma canção assim também nesse novo CD? Uma canção temática e protestante na sua íntegra? Claro que tem, que é a Pavão Pavãozinho. A Pavão Pavãozinho foi gravada na Bahia com os percursas da Ivete, que é o Cara de Cobra, que é um irmão em Cristo, que agora é Cara de Leão, trocou de nome. Não é mais Cara de Cobra, agora é Cara de Leão. E com o Macarrão, que era o percurso da Cláudia Leite, que hoje está em tempo integral no Ministério também. Nós gravamos essas baterias, é a música de número 8, e é uma canção que diz que é hora do Senado acordar, é hora desse povo sacudir, é hora da bondade dominar, é hora de crer mais nos tribunais, de exorcizar o mofo das prisões e de ver nossos velhinhos a cantar. É uma música muito social, muito protestante na sua íntegra, porque, de certa forma, a gente tem que lembrar o nosso papel como cidadão, em primeiro lugar, mas também como igreja, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos que estão passando fome, dos que precisam de ajuda imediata. E esse nosso braço da igreja estava meio esquecido e primeiro a paulada em mim, para que eu me mova. E a seguir eu começo a gritar para a igreja algumas coisas. Não como porta-voz única da face da terra, mas engrossando a fileira daqueles que já gritam e já fazem uma obra social muito bonita. Você falou aí dos percussionistas que trabalharam com a Cláudia Leite e com a Ivete. Eu tava aqui, esse é um dos diferenciais desse CD. Tem um axé. Tem, eu não tenho... Como que foi incorporar o axé? Isso. Não, eu sempre fui plural. Eu sempre compus rock, quando eu não cantava rock exatamente nos discos, eu já compunha rock. No Cura-me, eu voltei a compor coisas que eu compunha na adolescência. E eu tinha muitas canções engavetadas que não se enquadravam com o mercado gospel naquele momento, por oportunidade e por ter a sensibilidade de comunicar com o ritmo adequado naquela hora. Então, esse foi o momento de comunicar através desse ritmo. Não sei se um axé exatamente, não sei se a gente consegue enquadrar no axé, que é muito positivo. Talvez Eu Quero Ir Além, que é uma canção mais axé, até mesmo que Pavão Pavãozinho, se enquadre no termo axé. Tem que ouvir, tem que ouvir. É muito brasileiro, também é muito africano. Essas duas faixas são assim. No Profetizando das Nações eu também tenho isso, eu tenho samba no disco. Eu tenho uma escola de samba que para no DVD. No meio da música a escola de samba entra, com os sons todos das latas da escola de samba. Eu sou brasileira, então esses ritmos estão todos dentro de mim, de maneira cultural, e agora eu estou comunicando às massas através desse ritmo também. De todos esses. Legal, ó. E o Rodrigo quer saber qual a melhor parte da gravação, do processo de gravação desse CD. Para mim foram os corais. Quer dizer, o coral. Quando a gente foi gravar na igreja o coral, deixa eu mostrar para você, vou deixar esse microfone aqui porque ele está teimoso. Eu tenho certeza que a emoção de gravar com o coral, nas músicas, a Glória do Pai, tá vendo como é que volta a glória? A Glória do Pai, No Sangue e no Fogo. Tem um bônus que é a 15. Eu fiquei tão apaixonada pelo coral que o meu técnico falou, Fernanda, vamos repetir um bônus aqui? O Renato Luiz falou, vamos botar lá no final só o coral. E eu tirei a banda, tirei minha voz e o coral faz uma capela maravilhoso. Eu acho que a parte mais emocionante do disco foi gravar com o coral. E eu descobri que isso está lá dentro do meu chip emocional. Essa cultura de muitas vozes. A igreja tem isso, né? Essa característica de cantar sempre com milhares de vozes. E às vezes você tem congregações inteiras que abrem essas vozes. Então foi esse o momento mais interessante para mim. Foi o momento de gravar o coral. A próxima pergunta que chega é do Will.
Ele diz antes que admira profundamente seu ministério, quer saber como tem sido a sua experiência após o CD Glória. Você esperava todo esse sucesso? Puxa vida, Priscila, a gente sempre espera sucesso, porque o sucesso é resultado de um trabalho sério. E um trabalho sério é o que eu venho fazendo há 15 anos. É natural que uma pessoa que se esforce, que estuda, tenha algum sucesso em alguma área. Agora, esse sucesso que eu estou vivendo hoje é um sucesso que é da glória de Deus, não é meu exatamente. Quando você fala de glória, quando você fala de Deus, Deus, ele é todo glória. Tudo é para a glória dele, nós somos para ele. Então, se a gente entrar numa de confundir que o sucesso é todo para nós, a gente vai cair na água. Mas se a gente começa a andar nesse sucesso, nessa glória, para a glória dele, a gente é bem sucedido. Então, dizer que eu não esperava sucesso, mentira. Eu trabalho muito, estudo muito, e eu espero sim que dê certo, que tenha sucesso. Agora, dizer que eu esperava esse sucesso de Deus manifestado nesse disco, para mim é uma grata surpresa e uma grande honra e uma grande responsabilidade carregar a glória de Deus nesse tempo, nesse trabalho. E eu digo para você que as minhas pernas tremem, sempre, porque não é meu, é dele. Muito bem, olha, o super fã de Cabo Frio fazer uma pergunta bastante parecida, vou só deixar registrado, já que você já respondeu. Boa tarde, Fernanda, tudo bem com você? Queria saber o que você diz sobre o sucesso do novo CD, esperava que fosse assim. Vamos ver a próxima pergunta. Que bom que essa visão deles, né? Eles estão vendo como sucesso. Estão recebendo isso lá. Não dá para ignorar, né? Quando a coisa vai crescendo, não dá para ninguém fechar o olho. O Natan de Niterói quer saber, exceto pela experiência da Laura, qual foi a situação que mais te marcou nessa gravação? Você falou do coral já, tem alguma outra? O coral, positivamente foi o coral, mas essa minha volta, primeiro porque as canções são de uma extensão muito grande. Eu sou um meso, as pessoas acham até que eu sou um contralto por causa do timbre. Como o timbre é grave, mas eu tenho um alcance agudo também. E eu estava de cesariana há 20 dias, quando eu fui para o estúdio a primeira vez, tirar os tons. Então, foi um caminho de reconstrução vocal, relembrar a respiração, cantar sentada, que hoje para mim é uma grande dificuldade, porque eu estou recolocando a musculatura, né, as 500 abdominais. Estou ficando famosa por causa das 500 abdominais. Mas foi muito difícil para mim retomar essa independência muscular depois de uma cirurgia de abdômen, que é a cesariana, que para mim não foi brincadeira. Tem gente que tira de letra, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais frouxa. Essa experiência de retomar com a fono do lado, com o meu produtor vocal, que é o Jairo, dizendo, não, você consegue, você vai. Que isso, menina, você deu essa nota no disco tal, vamos lá, vamos aquecer, vamos lá, você vai dar. E foi um dos discos que eu mais gostei de me ouvir cantar, depois do Cura-me. Então, assim, eu ouço e digo assim, ai, superei, sabe? Consegui. Essa experiência foi muito boa também. E esse disco tem uma coisa muito legal, que parte da renda é revertida para uma instituição, né? Para o AMGI, Apoio a Mulheres com Gravidez Indesejada. Porque o outro disco vem batendo no aborto, né? E o aborto é uma causa tão grande, tão plural e tão ignorada, tão corriqueira. Você vai fazer uma pesquisa, 10 mulheres, 6 já abortaram. É mais do que 50%. E dentro da igreja, principalmente, um tabu, nunca foi falado. E aí eu começo a bater no aborto, mas não nas mulheres, isso é importante dizer. No aborto, mas não nas mulheres. Batendo no aborto por causa das mulheres, em favor das mulheres. São 5 milhões de mulheres que morrem no Brasil por abortos clandestinos e até mesmo por abortos espontâneos. Só no Rio de Janeiro são 200 mil fetos por ano. Dá para encher o Maracanã. É um assunto desagradável, mas é muito real. Mas você não pode dizer só para a mulher assim, não aborte. Não aborte por quê? Você vai me ajudar? Por que eu não aborto? É uma causa ampla, não dá para a gente discutir aqui em 5 minutos. Sim. Mas o ANGE, ele é um órgão, uma associação que pergunta para as mulheres, você vai abortar por quê? Ah, porque eu não tenho onde morar, porque eu fui expulsa de casa. Não, então agora você tem casa. Você vai abortar por quê? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho enxoval. Então agora você tem enxoval. Você vai abortar por quê? Ah, porque eu não tenho assistência médica, eu não tenho hospital, não tenho como ter o neném. Agora você tem. Você vai abortar por quê? Porque eu não posso criar criança, a gente cria. É um lugar que tem todas as respostas, mas ainda assim
encontra mulheres que decidem abortar ilegalmente, né? Não dentro da lei. A lei só prevê o aborto. Hoje a nossa lei só prevê o aborto em caso de má formação e em caso de risco para a mulher. Eu, pessoalmente, como mulher, até em caso de má formação, eu repenso, né? O quanto é uma barra, eu sei disso. Mas a gente está aqui com o Anjo também para segurar a onda. Para dizer, vamos lá, é muita gente, é muita mulher. Mas no que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Hoje já são 200 crianças não abortadas, perfeitas, com saúde, em família, reintegradas pelo Anjo, porque a mãe precisa adotar, inclusive aquela criança que ela queria abortar depois de parida, depois de dar à luz. Então, o Anjo tem esse trabalho maravilhoso. Parte desse CD é revertido para o Anjo, para que essas mulheres tenham comida, abrigo, psicólogos, sociólogos e toda uma gama de pensadores e de pessoas cheias de misericórdia e de carinho para cuidá-las. Então, essa é a minha parte. É o beija-flor com um pouquinho de água na boca, jogando água no incêndio. Então, eu me sinto esse beija-flor jogando água no incêndio, cuidando dessas mulheres que vêm, de certa forma, dilaceradas. Não tem nenhuma mulher que eu conheci, principalmente as que eu cuidei, que digam assim, ai, que legal, abortei, foi tudo bem, eu estou relax. Tem sempre uma marca. E essa marca tem que ser tratada. Tem sempre uma ferida. E isso tem que ser cuidado. A mulher tem que ser cuidada. A gente já sofre, já apanha, já é discriminada, e depois ainda aborta, e ainda passa pela desconfiança do marido quando aborta, até com consentimento do marido. O marido pensa, será que era meu mesmo? Porque foi tão fácil dela abortar, ainda tem esse caso. São leques assim imensos para serem discutidos, mas que a priori o socorro é qual? Vamos lá, você tem alguém aqui para te ajudar. Vamos ter essa criança? Você vai passar pela curetagem, pode furar o teu útero, o intestino, você pode morrer de infecção. Eu fiz 4 curetagens, eu sei o que é uma curetagem. Eu passei por 4 abortos espontâneos. Fui formada e pós-graduada em curetagem, pós-parto e pós-aborto. Todas as dores do aborto antes e depois eu sofri. Então eu posso dizer para a mulher, vamos ter esse neném? Você fala isso bem resolvida, assim, me parece. Tratada. Como que você conseguiu resolver isso com você? Porque é uma dor que ninguém Priscila, consegue, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus é um negócio tão maravilhoso que cura a alma, o corpo, a mente. Por isso que eu estou te dizendo. É muito mais fácil para a indústria do aborto aprovar uma lei, aí faz filas de mulheres para abortar, aí não tem os pobres, os miseráveis para serem cuidados, né? Que nem um governante lá do Rio de Janeiro falou uma grande besteira dessa, né? Não, tem que aprovar a lei do aborto, que aí não nascem mais os marginais, não nascem mais os pobres no morro. Peraí, alto lá, meu marido é do Morro do Juramento. É um dos maiores produtores de música gospel hoje. Sabe? Como assim? Né? Então, eu falo isso resolvida porque o Espírito Santo me curou. Porque eu quis informação, porque eu quis ser curada. Porque eu tive gente orando comigo. Tive gente me abraçando, dizendo, não, Fernanda, você vai conseguir. Fernanda, você vai chegar lá. Você vai ter outro filho, sabe? E esse é o papel da igreja. É acolher a mulher. De qualquer maneira, Fernanda, eu vou dar uma cutucadinha, assim. Vamos lá, que é um amiga, assunto vamos lá, você polêmico gostou? e que o povo quer sempre saber, na verdade. Tem as pessoas que, por mais argumentos que você dê, elas vão insistir em fazer o aborto. E correm o risco de morrer porque acabam indo parar em clínicas ou fazendo coisas em casa mesmo, que a gente sabe que tem um monte de gente que faz isso em casa. E também corre o risco de morrer. A lei de legalizar isso talvez não fosse também uma maneira de impedir que isso acontecesse? Que uma pessoa morresse por estar abortando? Legaliza então o assassinato. As pessoas também morrem de assassinato quando vão matar as outras e assaltar. Legaliza a profissão de assaltante. Não é para legalizar? Então vamos legalizar. Quem está provocando o aborto está disposta a correr o risco de morrer. Aí eu vou legalizar o aborto. Vou encher o SUS, o Sistema Único de Saúde, de mulheres para abortar. E aí o teu pai, meu pai, sei lá, alguém da família, tem que fazer uma cirurgia de coração. E o centro cirúrgico está lá lotado porque tem uma mulher lá fazendo a curetagem que não usou camisinha. É justo. Ah, não, mas eu tenho direito sobre o meu corpo. Parabéns. Você tem direito sobre o seu corpo, você é mulher.
você é independente, você conquistou o direito de votar, a igualdade, mas você não tem direito sobre o corpo do seu filho. A lei do nascituro protege a criança no útero, porque os direitos humanos de quem está no útero, quem vai defender? De uma mulher que é dona do seu próprio corpo. Nós somos tubos de ensaio. Então, você tem direito sobre o seu próprio corpo até receber o homem sobre você. Na hora que você recebeu o homem sobre você, você entregou o seu corpo para quem? Para o homem, para o macho. E você sabia que podia engravidar. É consciente. Aí depois você vai lá e mata a criança que está dentro de você, que tem nada com isso. É um pensamento. Eu sou a favor dos direitos das mulheres, eu não sou contra a mulher. Pelo amor de Deus, eu sou mulher. Eu cuido de mulheres na minha igreja. E eu sei que existem outros tantos assuntos, milindres, coisas pequenas, emocionais. Não é um negócio simples de se falar. Tipo assim, não tem uma regra, uma fórmula. Mas eu tenho como me colocar contra o aborto legalizado, mas se o aborto for legalizado ainda assim, eu continuo contra o aborto, porque não existe maneira de convencer uma mulher a não abortar, mesmo que a lei seja aprovada, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, para mim, é indiferente se a lei for aprovada ou não. Entendi. Porque as mulheres abortam anyway. Pois é, por isso que eu te perguntei. Você está entendendo isso? Sou contra a lei? Sou. Já te disse por quê. O sistema já não funciona para os velhinhos. O sistema já não funciona para as crianças. O sistema já não funciona para as mulheres. O sistema já não funciona para o Brasil. Aí você vai legalizar as clínicas de aborto, onde a alta sociedade, quem pode pagar, vai entrar. E aí virou uma grande salada no Brasil de assassinato organizado. Você está entendendo o meu ponto de vista? Sim, claro. Claro que não é simples assim, mas é a minha postura a respeito. Vou estudar mais a respeito, vou ter mais argumentos, compreendo quem discorda, afinal de contas o país é livre, mas essa é a minha posição definitiva, eu sou contra o aborto. Sofri muito com esses quatro abortos que vivi, né, que foram involuntários, e vi muita gente sofrer que provocou o aborto também. E eu estou com algumas mulheres lá na igreja num processo grande de reconstrução, de autoestima e de sonho depois de um aborto provocado. No final você tocou num assunto aí que o que falta é a educação, né? Porque muita gente também acaba engravidando e vai fazer aborto porque não recebe educação, não sabe exatamente o que vai fez. Dar mais grana, vai dar mais grana. Lá. Enfim, legalizar o aborto do que cuidar das crianças. O final é esse. Como você mesmo disse, é um assunto que a gente poderia passar aqui horas discutindo. O programa só disso. Exatamente. Aí, Fernanda, já vamos deixar a coisa mais leve, já que você tem 2 filhinhos agora. Foi embora o assunto, tá. O Lucas S. Lima, que veio do Twitter, quer saber se você pretende fazer trabalhos infantis. Pretendo. Não sei se no formato... Perdão, mexi aqui. Não sei se no formato que existe hoje, mas não pretendia, até que eu comecei a fazer algumas histórias. A gente estava falando disso agora, eu e o Tadeu aqui em off, antes de começar o programa. E algumas coisas ligadas ao teatro. Mas eu não sei se para esse ano, para o ano que vem, eu tenho 2 peças escritas, na verdade são 2 musicais, com 2 temas diferentes. E que sim, pretendo sim, o Isaac, que já conhece a história, está me cobrando direto. E são 2 projetos bem interessantes, um é o Pajarito e o outro é a Derrota do Ed Maldade. São 2 histórias completamente diferentes e eu espero sim que a gente faça em breve, nos próximos 2 anos no mínimo. E a Daísa está falando que é de Nova Iguaçu, quer saber como você tem feito para conciliar sua vida profissional com a familiar, já que você tem 2 filhos, sendo que um é bebezinho, recém-nascido praticamente. Tô morrendo de saudade da minha filha. Se isso dificulta um pouco. Dificulta, sim. O que dificulta não são os filhos, de maneira nenhuma. O que dificulta são os compromissos que eu tenho. Mas a minha prioridade é a família sempre. Se eu tiver que desmarcar um compromisso, seja ele qual for, pelo valor que for, pela importância que for, por causa de um filho, querido, você vai ter certeza que eu vou estar com meu filho, com a minha filha, e depois isso vai acontecer numa outra oportunidade. Estou aqui 6 meses, a minha filha, estou em cólicas, querendo voltar para casa, contando as horas, imaginando se vou chegar, ela vai estar ainda acordada, se o meu filho vai estar chegando da escola com o dever de casa feito, se já brincou. Eu sou mãe em tempo integral. Acho que o meu maior ministério é ser mãe.
Muito bem. E o Matheus Prado está falando aqui que muitas pessoas acham que por ser cantora gospel, as mulheres não podem ser vaidosas. O que você pensa sobre isso? Você é vaidosa? Adoro você. Vamos lá. Vaidosa de me cuidar? Claro que sou. Vaidosa de me cuidar. Adoro me vestir bem. Às vezes eu erro, né, gente? Normalmente eu erro. Mas eu gosto de me vestir bem. Eu gosto de maquiar. Adoro maquiagem. Mas eu gosto do equilíbrio também. Eu acho que isso você não pode ser escravo disso. Né? Você não pode ser fútil por causa disso. Mas eu sou vaidosa, sim, para me cuidar. Eu tenho um marido lindo, eu tenho que estar em forma, eu tenho que malhar, eu tenho que emagrecer os meus 30 quilos da gravidez, né? Mas não sou aquela pessoa que se sair sem blush morre. Não morro dessa vaidade, não. Mas me cuido sim, me cuido bem. Tem uma pergunta da Érica que tem um pouquinho a ver com isso. Ela está perguntando para você, sendo pastora, como lida com a fama? Como é saber que algumas pessoas passam a te idolatrar? Tem pavor de idolatria? Eu tenho pavor de idolatria. A fama é um espírito, né, na verdade. Não é um estado. A fama é o espírito. E a fama andou com Jesus. Jesus andou com a fama. Depende muito de como você vai utilizar a fama. Se você vai utilizar a fama para você mesma, você procura um psiquiatra, que está tudo muito difícil para você também. Você passou do limite. Aliás, nada contra procurar um psiquiatra. Né? Eu acho que todo mundo devia um dia procurar um psiquiatra. Mas se a fama virou a sua razão de viver, a sua busca, você quer ser famoso, quer ser cantor evangélico. Por quê? Porque eu quero ser famoso. Tem essa moda agora. Mas ser famoso por quê? A pergunta que eu faço. Eu tenho uma causa pela qual eu posso morrer ou viver. Então eu quero que essa causa seja divulgada, que é Jesus, que é o Evangelho, que é a família, que é a salvação. Então, por causa da causa, a fama é bem-vinda. A fama não é um fim em si mesmo, e nem eu sou um fim em mim mesma. A fama tem que andar, tem que ser para o meu discurso, para a minha verdade, que é Cristo. O dia que ela for para mim, ela não serve mais. Ela já me tomou, já me dominou e eu sou escrava dela. Não sei se eu fui clara, mas é bem assim que eu penso. A fama é útil para divulgar o Evangelho. A fama é inútil para divulgar a Fernanda. Tá. Se tinha alguma dúvida, agora ficou claro. Foi um resumo. Sintetizar. Exatamente. Eu vou fazer a pergunta da Ingrid Giga e depois vou pedir para você cantar mais uma, porque o pessoal já está reclamando aqui que está faltando música nesse bate-papo. Desculpa aí. Antes vamos fazer a pergunta da Ingrid. A gente tem visto a mídia secular abrir as portas para os evangélicos. Você acha que os líderes da música e pastores estão preparados para aproveitar bem essa oportunidade? Quem está preparado? Quem está preparado, quem diz que já está preparado, já está despreparado porque disse isso. Eu não acho que a gente está preparado para nada. Mas eu acho que toda vez que nós formos trazidos a público para falar de Jesus, mesmo que não tenhamos subsídio, recurso verbal e conhecimento de causa, o Espírito Santo, ele é capaz de colocar na nossa boca aquilo que a gente tem que falar. Então, eu creio muito nisso. Eu creio que nós temos que nos preparar, estudar, furar o balão, né? Ter o pé no chão, quem sabe até uma bola de ferro no pé para não voar. Mas eu acredito muito no mover do Espírito Santo. Então, eu sou otimista, eu sou do copo meio cheio, não meio vazio. Então, eu acredito que as pessoas que serão levadas publicamente podem ser abençoadas e falar bem e dar conta do recado. Eu vou ficar com essa resposta hoje. Muito bem, vamos cantar? Vamos cantar. O que a gente vai fazer agora? Espírito Santo? Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Depois desta canjinha, chegaram os elogios. Na verdade, eles foram chegando ao longo do bate-papo. Já tem mais de 1.600 pessoas aqui na sala. Bom. Eu vou ler alguns. Pessoal, não dá para passar todos. A gente passa alguns para ilustrar, mas saiba que todos vão ser lidos.
Depois a gente conta que nem eu no ela. Twitter. O povo agora está escrevendo, brigando comigo, eu não consigo ler todos. Não dá tempo, Imagina né? responder. Né? Eu não sei mais quantos seguidores são. Na última vez eram 30 mil. E aí, quando eu entro, eles começam a falar ao mesmo tempo. Aí eu fico apavorada, tentando responder, no geral, o que a maioria está perguntando. E aí eles começam a brigar comigo. Você não está me respondendo? Eu nem te vi, amado. Me desculpa. Você está que nem eu hoje aí. Não, é difícil. Não é difícil, mas... não é porque a gente não quer responder, não é? É, porque é realmente difícil. Ó, vamos lá, o Jackson tá falando que tá muito feliz pelo seu trabalho, é seu fã e admira demais você. Ananda, parabéns, Fernanda, pelo trabalho executado lindamente e os bons resultados para a glória de Deus. Que bom, glória a Deus. Nice Santos, amei o novo CD, me identifiquei muito com o DVD Cura. Eu e meu marido estamos em tempo de furar novamente o CD de tanto ouvir. Amo muito Amém, você e o ministério. Quando crescer, quero ser como você. Oh, Beijos, meu Deus amada. Do céu. Amém. Vai orando por mim. Alaine. Olá, Fernanda. Sou de Jundiaí, de São Paulo, interior de São Paulo. Laine Fer, do Twitter. Estamos felizes por ter este momento com você. Você é uma bênção em nossas vidas. A Thay. Fernanda Brum, estamos com saudade de você aqui em Jacobina, Bahia. Mande um alô pra gente. Alô, pessoal de Jacobina. Um beijo pra vocês. A Ana tá dando boa tarde, diz que o CD está lindo, é uma bênção. Limpei a casa todinha ouvindo o CD hoje. Eu também faço isso. Muito bom. Bom, tem muito mais elogios, esses são só alguns pra gente conseguir dar conta aqui mesmo de atender mais pessoas possíveis. A Cris Coca manda a próxima pergunta. Cris Coca, um beijo pra você, meu amor, do coração. Fernanda, se você fosse convidada para ir num programa secular, fazer dueto com a cantora secular Ivete, toparia numa boa? Beijos e queijos da Cris Coca. Obrigada, Cris Coca, você é legal, viu? Ó, amiga do peito. Faria sim, se a música fosse evangélica. E a Nayara BS, tem um arroba antes, acredito que ela seja do Twitter, diz que ontem Preta Gil esteve aqui no bate-papo e quer saber como foi para você conhecê-la no Faustão. Ela é uma gracinha de pessoa, foi muito rápido, a gente passou uma pela outra, ela estava entrando, eu estava saindo do palco, mas achei a Preta muito simpática, muito querida e eu espero encontrá-la mais vezes. E o Marcelo Can também pergunta do Faustão, quer saber como foi cantar com a Aline Barros por lá e também quer saber se você ficou surpresa com a indicação ao Grammy de 2008. 2008, é isso? Foi 2008, né, Angélica, o Grammy? Fiquei surpresa, não esperava mesmo ser indicada ao Grammy. E qual foi a outra pergunta? Como foi cantar com a Aline Barros? Bom, eu praticamente nasci cantando com a Aline Barros, porque nós éramos da mesma igreja desde a adolescência. E para mim foi muito confortável ter uma parceira ali, alguém que me conhece muito no olho, né? Esse nosso feedback foi muito importante quando dividimos algumas canções. E fiquei muito feliz, primeiro porque eu sou fã da Aline. A voz da Aline, para mim, é uma das mais bonitas do Brasil. É uma pessoa que eu paro para ouvir e fico, assim, impressionada com a extensão, com o crescimento. Desde garota, ela sempre foi um fenômeno. Então, para mim, eu estava ali feliz porque sou fã da Aline, feliz porque sou amiga, feliz porque conheço muito. Então, eu estava muito à vontade, muito feliz. E se você quiser, a Aline já esteve aqui no Bate-Papo UOL. Se você quiser ver, você pode clicar aqui embaixo. Aqui assim. Tem um link que tem os arquivos, tem todos os bate-papos. Ela veio aqui mesmo, não foi como o da Preta Gil, que ontem não estava aqui, que ela ainda estava no Rio. Então tem vídeo, tudo bonitinho, vocês vão gostar, eu tenho certeza. A Ana manda a próxima pergunta. Ela fala que você mencionou uma vez que você estava preparando um livro. Ela quer saber como anda esse projeto. Eu estou preparando esse livro há 6 anos, quase 7 anos. E a primeira vez que eu entreguei esse livro para uma editora, ele foi completamente modificado, eu não aprovei. E o original foi perdido. Então eu reescrevi o livro todo. Quando eu reescrevi o livro, eu perdi algumas informações que no primeiro estavam tão intensas, tão vibrantes. Então o livro já está reescrito até a última parte que eu tinha entregue a primeira vez à editora que perdeu o original. Eu também estou tendo muito cuidado, porque é um livro autobiográfico, apesar de não ser uma biografia, são histórias minhas, né? É a minha história de conversão, o livro. Desde a minha infância, os meus flashes com Deus desde pequena, como é que eu vi Deus,
como é que eu entendi Deus quando criança, passo pela minha conversão, as minhas experiências espirituais, visões espirituais, o meu arrebatamento, a minha experiência fora do corpo. É um livro muito doido mesmo. E eu tô esbarrando em alguns assuntos muito pessoais e eu tô tendo, assim, o carinho e o cuidado de não expor pessoas que eu amo. Então, eu tô trocando nomes de personagens, eu tô fazendo como Paulo fez, né? Uma pessoa, não sei se no corpo, se fora do corpo, não sei se aqui na terra, não sei se no terceiro, no sétimo céu, mas ele estava falando dele. Eu tô tendo esses cuidados, porque eu não quero nem magoar os meus pais, nem os meus tios, nem os meus amigos. Eu não quero generalizar, eu quero ter muito cuidado. Porque hoje, se eu disser que eu andava com uma turma que cheirava cocaína, por exemplo, todo mundo que andou comigo a vida inteira vai ser visto como alguém que cheirava cocaína. E eu não quero que as pessoas passem por isso. Eu não quero ser a famosa que causou problema na vida dos outros. Né? Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu digo que, de maneira genérica, né? Quando eu era adolescente, eu andava com uma turma assim, assado. Não, eu tinha várias turmas. Então, tinha algumas pessoas que eram assim e que não me deixavam entrar para cheirar com elas, graças a Deus. Né? Então, tinha outra turma, não, que era de família e que me recebia bem nos dias que eu estava mal. Então, eu estou tendo todo esse cuidado com o livro. E eu tenho certeza que mesmo que depois de todo esse cuidado, ainda assim, eu vou acabar acertando alguém meio de soslaio, porque eu sei que a gente é humano. Então, eu estou nessa fase. Essa semana eu tenho uma reunião com uma editora interessada, com uma outra editora, mas eu estou aberta para ouvir propostas e até para aprender. E eu não sei se dá tempo para a Expo de setembro, acredito que não, mas esse livro vai sair no tempo de Deus e como tem que sair. Eu não quero fazer isso por dinheiro, mais uma vez, dinheiro é bom e eu gosto, glória a Deus, você também, quem não gosta, mas dinheiro não é o que me move. Eu tenho uma causa. Então, se o disco está pronto ou o livro está pronto por uma causa, e aí ele vai ser bem digerido, ele vai ser bem recebido e vai ser bênção para todo mundo. E sendo um livro com histórias biográficas, não sendo exatamente uma biografia, mas um autobiográfico, que raio a editora mexeu que mudou o livro? Bom, perfil. Cada editora tem seu perfil e as editoras também são livres para lançar o que elas gostam e o que elas acreditam. Então, na época, eu tinha uma linguagem errada. Eu também tinha uma linguagem que não era aceita, que era uma linguagem muito adolescente. Porque o livro começa na minha infância. Então, ele é muito trocado em miúdo para adolescente. Ele tem gírias. E conforme eu vou crescendo no livro, a linguagem vai ficando mais rebuscada. Eu não posso fazer um livro para adolescente, para jovem, para ele ler com o dicionário do lado. Então, eu entrei numa de falar dessa maneira. E o primeiro choque foi, essa não é a Fernanda Brum, você está se expondo demais. O outro choque foi, essa é uma viagem de ácido, você não pode falar dessas experiências espirituais de maneira tão aberta, porque você vai bater nas teologias todas das pessoas, vamos organizar isso. E aí, quando ficou mexido demais, eu falei, perdeu a essência, não quero mais lançar. Tinha coerência na mexida, mas teve uma hora que a mexida, e não foram os donos da editora que mexeram, foram pessoas que trabalhavam lá e que tinham uma mentalidade muito dentro da caixinha. E eu sou fora da caixa, eu não consigo ficar dentro da caixa, eu não posso ser quem eu não sou de jeito nenhum. Então, eu acredito que agora, nesse novo tempo, isso pode ser revisto por pessoas que têm a mente fora da caixinha, até mesmo como os donos dessa editora têm a mente muito para frente também. E você conseguiu resgatar aquelas coisas que você falou que estavam com mais pegada? De certa forma, assim? Sim. De certa forma, sim, mas a gente vai ter que rever. Então, esse é o processo. Por que não sai esse livro? Porque a gente tem que chegar num acordo. A gente não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu tenho que ter uma linguagem literária. Eu não sou uma escritora, nunca lancei nada. Vai ser minha primeira vez. Pode até ser que eu vire uma escritora depois disso, aprendendo como viver nesse mundo literário, com a editora, né? Então, não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esse equilíbrio é que a gente está buscando com uma editora que a que conseguir vai levar. E por isso que demora tanto para sair um livrinho, né? Quer dizer, que nem é um livrinho. Não é pequeno, livro, não. Né? Não é tão pequeno assim. Mas é um livro muito interessante. É um livrinho que eu entendi o que você quis dizer. Um livrinho. Um livrinho, qualquer livro é difícil, de fazer. Né? É que a gente vê, acha que é simples, mas tem todo um... Além, claro, da parte de escrever, né? Tem todo um trâmite ele chegou que é complicado. A ser reescrito por uma pessoa que é formada nisso.
E quando eu li, eu falei, eu não usaria nunca essa palavra. Que coisa engessada, sabe? Isso, nossa, Deus, eu não sou eu. E os meus leitores vão saber disso. Quem me vê falando aqui no bate-papo hoje já me entendeu, já me leu. Aí vai pegar o livro e vai dizer, a Fernanda não escreveu isso. Shows. O Alessandro quer saber como estão os preparativos para a ida para a Europa, quando será? Super informado, Alessandro, super informado. Eu tô indo para a Europa quinta-feira, dia 12 é quinta-feira, né? Agora eu não sei. Dia 12, quinta-feira. Bom, no dia 12, eu estou indo para a Europa, para a França. E eu vou fazer uma igreja só na França. Entra no meu site, www.fernandabrum.com.br ou www.profetizandasnacões, nações, mas escreve nacões.com.br, vê lá minha agenda, você vai ver o nome da igreja direitinho, é em Paris mesmo. E eu vou estar 3 dias ministrando em Paris. É uma viagem rápida. Mas em setembro eu vou ficar 10 dias na Suíça alemã, na Alemanha, 10 dias por essas cidades. Agora eu vou errar, mas Suíça alemã, Zurique, eu vou errar, olha na agenda. 10 dias na Europa de novo, estou apavorada que eu vou ficar sem a minha filha e meu filho 10 dias. Já estou chorando desde agora e tentando levá-los na minha mochila, porque o Isaac viajou o mundo inteiro comigo, só que agora está na escola, né? E levar só a Laura e deixar o Isaac é a minha grande crise, porque ele morre de saudade dela e ela dele. Então eu estou tentando negociar com a tia da escola, os trabalhos estão sendo adiantados para ver se ela libera para o Isaac ir com a gente para a Europa também. Muito bem. O Lucas está falando que mora em Miguel Calmon, na Bahia, Sim. e gosta muito do seu trabalho. Você realmente é um instrumento nas mãos do Senhor e eu queria saber se tem alguma possibilidade ou algum show agendado para Salvador por esses tempos. Vamos entrar no site para saber, para eu não falar besteira agora, porque tem alguns shows que estão apontados que não foram confirmados, eu não posso nem divulgar ainda. Vocês sabem que todo aquele trâmite, contratante, contrato e tal, a gente não pode nem confirmar ainda. Mas a gente vai estar viajando a partir de agora e para o ano que vem todo com a turnê Brasil em Glória. Então vai ter Salvador em Glória, vai ter Rio de Janeiro em Glória, já teve Rio de Janeiro em Glória no Via Show, agora dia 17 de julho. E vai ter São Paulo em Glória, a gente vai viajar com a turnê Glória. Então, com certeza, a gente vai dar uma passadinha pela Bahia. Como ela disse, fernandabrum.com.br tem agenda. Aliás, tem um monte de coisa nesse site, tem um monte de informação, tem discografia, tem áudio, tem vídeo, tem fotos. Vou dar aqui só os próximos, hoje é dia 6, vou dar os próximos dias, só para também não causar confusão na cabeça de todo mundo aí, mas depois vocês entram no site e olham, combinado? Ó, amanhã, dia 7, ela está no 15º Congresso de Mulheres do Projeto Vida Nova, no ginásio do Olaria. Dia 9, culto da 93 FM, endereço lá na Vila da Penha. Qual é a igreja? Projeto Vida Nova de Irajá. Então, Isso, eu vou estar Projeto Vida Nova de Irajá. no sábado e na segunda, no eventos da mesma igreja. Só que um no Olaria e o outro no templo da igreja na Vila da Penha. E dia 11 de agosto, quarta profética, Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, 7h30. Que é onde eu sou pastora. Muito bem. E dia 15 é a história lá de Paris que você falou, 7º aniversário da Igreja Pão da Vida de Paris. Pronto, achamos o nome da igreja. Pão da Vida em Paris. Não perca, galera de Paris, da Europa, todo mundo da Europa, comigo na Igreja Pão da Vida em Paris. Tem mais agenda, tem Santa Catarina depois, aí ela volta para o Rio, tem mais um monte de coisa. Tô cansada só de ouvir você ler. Entra no site para não perder, hoje eu tô com uma franja esquisita, para não perder nada por onde a Fernanda Brum está passando por esses dias. Vamos voltar para esses meses, na verdade, para a sala que não para de encher. Que maravilha! O El de Duque de Caxias quer saber, tá falando que já contou para você no depoimento, não, já lhe contei um depoimento de como sua música em espanhol é bem recebida no exterior. Gostaria de saber se você tem novas expectativas para a carreira internacional quando vem o próximo CD em espanhol. São 2 CDs. Eu tenho 2 CDs em espanhol e a gente teve alguma dificuldade de achar o espanhol que fosse de todos, né? Como brasileiros, né? Aquela história do faça cultura inglesa, né?
Mas o segundo disco foi mais próximo disso. Nós estamos trabalhando e aprimorando isso. Então, eu estou à disposição da empresa para fazer discos em qualquer idioma. Manda e-mails para a gravadora. Eu tenho certeza que a gravadora tem esse objetivo de seguir abrindo portas no exterior, não só em espanhol, mas como também em inglês. Marina tem um CD todo em inglês, Voices tem CD em inglês e espanhol, e nós estamos cada vez melhores nas nossas línguas estrangeiras. Eu já dei até uma entrevista em espanhol, me saí bem. Então, tudo é estudar, crescer e chegar lá. Exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui que vem de uma pessoa que está no Twitter e pede para você seguir ela. É a @Karine_Cardoso. Fernanda, quando sai CD ao vivo? Beijos, amo seu ministério. Pois é, essa coisa do CD ao vivo, eu evitei que fosse uma muleta para mim, porque é muito gostoso gravar ao vivo, a pulsação do ao vivo é muito forte. Eu achei que eu nunca mais fosse voltar para o estúdio depois do Apenas um Toque. Mas voltei para o estúdio por uma direção de Deus e comecei a ministrar dentro do estúdio. Eu adoraria fazer um próximo disco ao vivo, mas isso também tem a ver com os projetos de acordo com a gravadora, com o interesse do público e com o interesse da empresa. Então, se esse interesse surgir, se esse desejo vier de ambas as partes, do público e da empresa, eu estou à disposição para fazer um próximo disco ao vivo, sim. Fernanda, no clipe Cura-me, tanto o personagem como aquele que representou o personagem deixaram o homossexualismo. Isso é normal nos seus clipes ou foi somente no Cura-me? Quem manda a pergunta é a Mileishila. Olha, esse clipe foi uma homenagem a um ator que eu conheci no avião. E ele veio me mostrar, talvez ele nem saiba, ele vai descobrir isso agora. Ele veio me mostrar o iPhone dele e ele estava com o CD Cura-me no iPhone. Ele falou, Fernanda, eu faço um papel que eu visto uma drag. Ele era homossexual. E ele disse, eu fui criado na igreja e eu tenho uma crise muito grande dentro do homossexualismo. E toda vez que eu vou desmontar a drag que eu visto no meu espetáculo, eu choro. E eu ouço essa música. Porque eu queria muito viver outra vida. E o Kaique, que foi o ator que fez essa drag, foi um cara que abandonou o homossexualismo e hoje ele está em Deus. No sentido de, quando eu falo em Deus, quem não está na igreja acha que é até preconceituoso. O em Deus é para o homossexual e para o hétero. O em Deus significa sem vida sexual ativa, em santidade, aguardando o tempo de receber seu marido ou sua esposa. Isso significa em Deus. Estou traduzindo o termo em Deus. Né? Você vem para Jesus, abandona a sua vida sexual ativa para que forme uma família e dentro do casamento viva uma vida sexual maravilhosa, feliz, de acordo com a vontade de Deus. Deus sonhou com o casamento. Então, o clipe, quando mostra aquele homossexual desmontando a drag e voltando para a casa do pai, ele fala de um não preconceito, de um recebimento do homossexual, apesar da gente não concordar com a homossexualidade. Você está entendendo? O homossexual é bem-vindo. E ele recebendo a palavra, ele pode receber de Deus direção para mudar seu comportamento, para mudar sua vida de acordo com sua necessidade pessoal. Casamento homem e mulher. Eu estou falando de casamento heterossexual. Casamento heterossexual. Então, nós evangélicos não somos contra os homossexuais. Nós somos contra a prática homossexual que elimina o conceito de família. Pelo amor de Deus, eu não sou homofóbica. E quando eu coloco essa drag no clipe Cura-me, desmontando, eu coloco em homenagem ao cara que veio me procurar dentro do avião e veio dizer para mim, Fernanda, eu queria viver uma vida em Deus até que a minha esposa venha. Esse era um desejo dele. Lá no fundo do coração dele, ele queria fazer esse caminho de volta. Então, o Kaique topa isso. E a experiência que eu tive com o Kaique montando essa drag num cara que é ex-homossexual foi tremendo, porque não cabia mais nele aquilo. Sabe? Essa coisa, não existe ex-gay. Existe ex-gay. Não cabia mais nele. Ele montava a drag e chorava montando a drag. E depois, fazendo a cena, desmontando a drag, ele também chorava. E depois que a gente acabou o clipe, ele ficou um tempo em choque. Eu tive que abraçar com ele, sabe? Eu tive que orar com ele. Ele disse, como isso não me cabe mais. E ele falou, eu acho que a minha esposa está a caminho, sabe? Foi uma declaração dele, eu estou aguardando a minha esposa está a caminho. Então, eu vou ratificar e vou deixar claro que esse clipe
Essa cena foi feita em homenagem a um ator que me procurou dentro do avião. E era o sonho dele, desmontar a drag, acabar com aquele sofrimento dele, com aquele choro dele, e voltar para a casa do pai, que ali significa Deus, né? E de maneira inteira. E é uma canção que fala de cura emocional, que não é só pro hétero, mas também pro cara que vive uma vida de homossexualidade. E essa cura emocional é para quem quer. Ratificando mais uma vez e deixando bem claro, a gente não concorda com o casamento gay. O casamento é um sacramento. Então, chame do que quiser união estável entre duas pessoas que são sócias. Mas casamento é uma palavra da igreja, é um sacramento. Casamento significa união civil, espiritual, entre homem e mulher. Então, esse é o meu pensamento, e não é um pensamento homofóbico. É um pensamento da igreja, mas também um pensamento de Deus e um pensamento de amor. Eu quero que vocês me entendam bem. Muito bem. Mas tem outra pergunta sobre clipe. Então vamos. O pessoal tá achando que seus clipes são polêmicos, acho. A Mel de BH quer saber se que tá falando que tem um clipe desse CD que você diz que é sobre uma história de uma amiga sua. Ela quer saber se a história do clipe é verdadeira e como foi isso. Ela deve estar falando de um clipe antigo, Seu Lugar, que é a história de uma menina que teve câncer. E foi um clipe polêmico que o povo não entendeu, achou que era um clipe espírita. Mas é a minha história de adolescente com essa menina que teve câncer na perna, Jaqueline, lutou contra o câncer há muito tempo e nós achamos que ela estava curada. E depois ela perdeu essa perna, depois ela teve metástase pelo corpo inteiro. E eu fiquei muito tempo para diluir isso, esse não de Deus, essa não cura da Jaqueline, esse câncer que venceu a Jaqueline, até que Deus falou comigo o que estava falando para ela. Na hora que ela estava morrendo, ela falou comigo, canta, e eu cantei Amar Você. E a resposta para o consolo do meu coração foi o que Deus me revelou a respeito dela. Deus falou para mim, eu disse para ela tudo isso aqui. E eu cantei a música, vejo o teu rosto, o teu olhar, sei que é difícil suportar essa dor, mas estou aqui. Te pego em meus braços para cuidar, para te ajudar a caminhar. Quer dizer, ela não tinha mais a perna. Né? E te ver outra vez sorrir. Vou viajar pelo ar com você, vou te mostrar um lindo lugar. Quer dizer, o lugar em Deus. Onde não haverá mais a dor e o sofrer. Vem que comigo é o teu lugar. Então eu canto isso no clipe e aparecem cenas de uma atriz, que é a Luísa Gerck, fazendo ela quando estava boa, antes de ter o câncer, depois doente em cima da cama, depois eu recebendo a notícia da morte dela. Nós fizemos tudo isso com arte, né? Com encenação, e depois eu cantando o que Deus está falando. O meu texto ali é Deus que está dando. E eu, como profeta, como tabernáculo de Deus, estou falando como Deus falou com ela. Está explicado? Está explicado. Aliás, eu esqueci de avisar. Quem quer ver o clipe, não é o clipe do Cura-me, mas é um clipe do DVD, pode assistir. É só clicar aqui embaixo, ó, tem também veja o clipe, alguma coisa está escrita nesse sentido. Você clica ali e você vê um trechinho do DVD de 2008, um DVD homônimo. Que também homônimo do Profetizando as Nações. Deve ser? Do Cura-me? Do Cura-me, então. Do Cura-me. Vamos lá, a próxima pergunta é sobre pirataria. A Juliette que está mandando. Vocês querem que eu saia presa daqui? Se a metade das leis que estão tramitando no Congresso tivessem sido aprovadas, hoje tinha uma patrulhinha lá embaixo agora me esperando. A gente não ia poder falar de nada. Pois é, a censura está querendo voltar, né? Está querendo voltar, está um absurdo. Pois é, só a gente isso. que é crente que não pode falar contra, né? O resto das mídias podem. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos lá. Sabemos que a pirataria existe e agora ela também chegou ao mundo virtual, pois existem vários sites para baixar música sem autorização do cantor. Como você encara isso? São duas coisas diferentes. Pirataria e digitalização da música. Eu acredito que nós estamos caminhando para um tempo em que a tecnologia vai ser a de baixar músicas. Isso aí vai ser difícil de segurar. Por outro lado, eu imagino que as nossas leis também devem mudar para que através desses sites baixe aqui, baixe ali, baixe acolá, você possa pagar um valor e assim não deixar morrerem de fome os músicos que daqui a pouco só vão ganhar dinheiro com os shows. Né? Vai ser a única fonte de ganhar dinheiro e vai ter muita gente desempregada, inclusive os faxineiros, inclusive os iluminadores, inclusive uma classe enorme de profissionais da música e de televisão. Os programas também vão começar a serem baixados
livremente. Enfim, eu não tenho conhecimento de causa da legislação para falar sobre isso. A outra coisa é o crime organizado da pirataria da cópia de CDs, que é a grande realidade hoje, está na praça. Eu, como cantora, como artista, acho isso um absurdo, mas é até perigoso hoje você falar publicamente que é contra a pirataria, porque a pirataria é uma organização criminosa. Então, você pode ser pego na rua por um desses criminosos. Ah, tá falando contra mim, plá, plá, plá. Né? Você tem que ter até cuidado para protestar contra a pirataria. Eu tenho pavor de pirataria, mas acho também que o preço do CD podia ser mais barato. Por isso que a música gospel vende mais. Porque os nossos CDs não são uma fortuna. A nossa margem de lucro acaba sendo um pouco menor, mas a gente ganha no volume de venda. Os nossos CDs hoje vão parar na prateleira no preço máximo de R$15, Angélica, 17, depende, mas é muito mais barato do que a música secular. Que é no mínimo R$25. R$25, é um absurdo. Então, eu acho sim que a gente tem que encontrar um caminho, não só na legislação, para que a lei que existe já seja cumprida dentro da fiscalização. E aí, querida, estou cansada, não dá nem para falar sobre isso, que já fiquei cansada só de pensar. Mas também num preço mais acessível ao povão, porque o grande povão não consegue pagar R$25 no CD. É muita grana. Você vai pagar R$25 no CD para você e vai dar um de presente 50 pila, é um galo, né? É um galo. E aí você vai comprar arroz com feijão, se o Bolsa Família está ajudando a galera lá, sabe? É um negócio assim que é meio irreal. Como é que a arte custa tanto? Não pode custar tanto. Então eu tenho o discurso contra a pirataria, mas também tenho o discurso sobre o valor do CD, que eu acho que a gente tem que ter um meio termo, tem que ponderar. E com relação à força policial e o poder do Estado contra a pirataria e a repressão ao crime organizado, eu acho que eu não tenho a minha capa de juíza para falar a respeito aqui, nem informação para isso. Muito bem. Aproveitando que a gente está falando de CD, Juliette, seguinte, aqui no UOL você baixa todos os CDs, ou quase todos os CDs da Fernanda, pagando devidamente. Então você baixa, fica com seu CDzinho virtual, se você não, né, sei lá, tá com preguiça de ir na loja, tá um frio aqui em São Paulo, aí não quer sair de casa. Compra na igreja, quando eu estiver numa igreja, eu vendo mais barato que todo mundo. Então compra na igreja. Nos shows, igreja, você pode comprar. Tem também o virtual, aqui você compra legalmente no UOL. Você também pode ouvir, se você quiser ouvir para ver se gosta, para ver se quer comprar, tem também na Rádio UOL. E aqui, ó, eu não sou egoísta, pedi para ela autografar 3 para sortear para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Para sortear para vocês. É o novo. Se vocês quiserem, fiquem prestando atenção no Twitter do Bate-Papo, que é @BatePapoUOL, e também no nosso blog, que a gente vai sortear esses 3 aqui. Danilo Naves quer saber, quando vai sair um CD seu, totalmente romântico para casais? Bom, ele manda várias perguntas, essa é a primeira. Não sei se eu vou fazer um CD romântico para casais. Eu participo da coletânea da MK, Amo Você, e falando de amor. E eu acho que já tá bom. A gente tem tanta música romântica já nas grades evangélicas, que se a gente seguir, com canções, com discos inteiros falando só de amor, daqui a pouco a gente está fazendo música secular. Então eu acho que as nossas coletâneas estão de bom tamanho e o meu chamado é para falar do evangelho. Aí a outra pergunta do Danilo é sobre o CD do Voice, se sai ou não sai o próximo. Sai! E tá aqui desesperado. Vocês não estão pretendendo acabar com o grupo não, né? Pelo amor de Deus. Ai, gente, hoje é meu dia polêmico. Eu vou tomar uma surra quando eu chegar em casa. Não, nós não vamos acabar com Voices, porém, nós vamos gravar agora o nosso último disco contratual. O que significa isso? Nós fizemos um contrato de tantos tapes. Então, esse é o nosso último tape contratual. Para comemorar esse ciclo, esse tempo, nós vamos chamar de volta uma integrante antiga, que é um amor, é nossa amiga há muitos anos e nunca deixou de ser, que é a Josiane. A Josiane vai vir a brilhantar e o Voice vai ficar, em vez de 5, em 6 componentes para fazer esse último CD contratual. Agora, se o Voice vai acabar, se vai renovar contrato, se vai fazer mais um tempo, cabe a Deus. O Voice não tem como acabar, porque nós somos amigas e da entranha uma das outras, né? Uma da outra. Então, o Voices nunca vai acabar. Muito bem, a gente está chegando já no final. Fernanda, o Ezequiel aqui de São Paulo manda a última pergunta.
Ele diz aqui que um site divulgou que você já recebeu o disco de ouro pelo CD Glória. Como foi isso? Porque não faz nem um mês que o CD saiu. Como você se sente? Fiquei muito feliz. Eu recebi anteontem na igreja, né? Deve ter foto já no site fernandabrum.com.br e no profetizandasnações.com.br e o MK Music. Daqui a pouco essas fotos estão aí. Mas o CD Glória ganhou disco de ouro em 15 dias. Nós já estamos a 30 dias do lançamento, um pouco mais. E no trimestre é que a gente vai saber o quanto vendeu realmente o Glória. E com nota fiscal, com imposto pago, né? Tudo as pessoas bonitinho. saíram com suas perninhas, foram lá na loja e compraram. A BPD recebeu isso tudo e deu o nosso certificado de venda. Não é aquele disco de ouro de... Tem um disco de ouro da malandragem. Faz o derrame nas lojas. 1 milhão de cópias. Plá! Aí vai lá e entrega o disco de ouro de 1 milhão de cópias. E depois as lojas devolvem tudo e vai saindo aos pinguinhos. Não. Esse é com nota, com certificado, com tudo direito. Tudo na luz, como tem que ser o evangelho. Então, eu acredito que ele vai vender um pouco mais, né, em nome de Jesus, até o próximo, nesse trimestre. E eu fico muito feliz que o disco já tenha sido o disco de ouro em 15 dias, imediatamente. Realmente foi um presente que Deus me deu. E nesse mesmo dia eu recebi platina dupla, que é 250 mil cópias do Cura-me, que antigamente era 250 mil cópias, né? Agora já baixou. Daqui a pouco o disco de ouro é com 20 mil cópias, a gente vai ganhar 50. No gospel, né? E ganhei duplo de platina com 250 mil cópias, ganhei som gospel platina e ouro e platina de som gospel, teve mais um. Amigas, estava no meu carro, vocês não pegaram, Amigas 50 mil cópias. E foram muitos CDs de ouro e platina num dia só. Eu não somei, vamos somar para ver quantas mil cópias foram nesse dia. Soma aí, Angélica. 600 mil? Quase 600 mil cópias num dia só. Fiquei muito feliz. Glória a Deus, porque cópias são almas, são pessoas que receberam a mensagem do Evangelho. E recebendo a mensagem do Evangelho, tiveram a oportunidade de transformação e de crescimento. Porque só o Evangelho transforma e faz o homem crescer e salva a pessoa do inferno, do mal, da crise, da família diluída. O poder da palavra do Evangelho, que é o que eu prego, é para o que eu vivo, o que me interessa fazer da vida, é o que chegou na casa de cada uma dessas pessoas que compraram uma dessas minhas cópias de CD. Muito bem, adorei conversar com você, Fernanda. Volte muitas outras vezes. Ó, como eu já disse, este aqui é o novo CD dela, o último, que a gente acha que é o 11º, que ela já perdeu as contas faz um tempinho. 11º de carreira, sem contar as coletâneas e blá, blá, blá. Esses 3 estão autografados, a gente vai sortear para vocês. Ela está cheia de shows para fazer nos próximos dias e meses. Vai no site fernandabrum.com.br para você ver tudo. Tem um último recado para dar para o pessoal. Tem mais de 2.500 pessoas na sala. Meu Deus, a igreja aumentou. Você. Ô, Glória! Temos uma igreja com 2.500 membros aqui. Tô alegre, tô alegre. Olha, eu quero deixar o recado. Vou falar com a minha câmera aqui, vem. Você. Eu quero deixar o recado dos recados. Para você que é preto, branco, amarelo, cinza. Eu tô com esse microfone aqui para ficar com mais poder na mão, tá? Só por isso. Eu tô com 2 aqui. É muito microfone. Desculpa a galera aí da área técnica. Mas o recado dos recados para você que é único, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é que seja qual for o teu pecado, a tua dor, o caminho que você tem trilhado, e independente do quanto você tem sujado o teu pé no caminho, na lama, no que for, tem esperança para você. O sangue de Jesus não é que suco, não é suco de uva. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando nós somos purificados, Deus nos dá uma nova folha em branco. E dessa vez não é a gente que vai escrever, é Ele que vai escrever a nossa vida. E não tem jeito de dar errado quando é Deus que está escrevendo a nossa vida. A única maneira de ser lavado por esse sangue, de ser livre de todos os nossos pecados, todos nós somos pecadores, eu não sou melhor do que você. A diferença é que eu me lavo nesse sangue todo dia. E eu procuro não cair nos mesmos buracos que eu caí antes. A única maneira de ser lavado é recebendo Jesus como único e suficiente Salvador. E você pode colocar a tua mão comigo agora aí na tela do computador e repetir assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único
e suficiente Salvador. Entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha história, me dá uma folha nova para eu recomeçar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Obrigadíssima, Fernanda. Obrigadíssima Obrigada por você, tudo. eu também. Obrigada, pessoal. Eu vou pedir pra ela cantar uma última, assim. Não sei se vocês vão brigar comigo, eu não quero ninguém brigando. Vamos cantar o Quebrantado do Coração, Tadeu? Pra nós, move o corpo.